A gente vai dar continuação, né? Antes disso, eu vou fazer uma breve revisão, né, do que foi falado até agora. Te mostrou as diversas topologias de sistemas de múltiplas antenas, né? E, nesse caso, essa aula está focando no Single User MIMO, né? Como eu falei, a gente pode aplicar algumas dessas técnicas para o Multi-User MIMO, que vai ser visto nas próximas aulas. Fizemos a diferença do CSI no receptor e no transmissor. Se vocês tiverem alguma dúvida dessa parte que já foi apresentada, vocês podem perguntar, né? Até na última aula, a gente focou na diversidade na recepção, né? Que a gente falou tanto dos esquemas de combinação por seleção, combinação de ganho equal gain, né? E o Maximum Ratio Combine, que seria o método ideal, né? Que obtenha o melhor desempenho. Acho que a gente parou a aula nessa parte, quando a gente comentou sobre o que seria a nossa ordem de diversidade, que nem eu falei, né? O máximo da ordem de diversidade, ela vai ser o número de percursos disponíveis, né? Que seria o número de antenas no transmissor vezes o número de antenas no receptor. E o ganho de diversidade, ela pode ser, ela no caso é essa inclinação da curva da SNR, da probabilidade de erro com a SNR, e que no caso, quando a gente está em full diversity, né, que a gente consegue esse cenário quando a gente está em Rayleigh Fair utilizando o Maximum Ratio Combine, tanto a ordem de diversidade e o ganho de diversidade vão ser iguais, né? Dei um exemplo de como calcular aqui. Então, partindo para essa aula em si, né, o início da aula, a gente vai agora ver diversidade na transmissão. Nesse caso, a gente está com múltiplas antenas no transmissor e tem apenas uma antena no nosso receptor. E tem outras formas de fazer essa diversidade na transmissão que a gente pode precisar do CSI no transmissor. Nesse caso, a gente pode aplicar uma das técnicas de combine que a gente falou antes, mas a parte de multiplicar na recepção, ela vai ser antes de transmitir o sinal, né? Vai ser pré-multiplicar o sinal para obter o mesmo resultado. Por isso que a gente tem que ter o canal no transmissor. E a vantagem dessa técnica que a gente vai falar agora, né, que é a mais utilizada, são utilizar códigos Space Time Code, né? Que a gente vai ter tanto a diversidade espacial quanto a diversidade temporal, mas não vai ser necessário o conhecimento do canal no transmissor, né? Já que a gente falou que isso é um pouco mais difícil de se obter. Então, esse cenário que eu estou mostrando nessa figura, ela seria o nosso Space Time Code de Alamut, né? Um método de Alamut. Nesse caso, o sinal transmitido em cada antena, ela vai ser diferente. Por exemplo, na antena 1, eu vou transmitir o meu símbolo 1, e na antena 2, eu vou transmitir o meu símbolo 2. Isso no primeiro instante. Já no segundo instante, eu vou poder transmitir o meu sinal, o meu símbolo 2 conjugado, e vou fazer um negativo aqui, e o meu símbolo 1 conjugado, ele positivo. E com isso, a gente consegue obter, a gente vai fazer uma regra, né, para poder recuperar esses símbolos, uma regra de combine, dependendo somente do canal no receptor, para poder recuperar esses símbolos transmitidos. Mas por que a gente está fazendo essa forma meio complicada, né, de ser feita? Porque não é tão simples obter uma diversidade de transmissão quando não se tenha o conhecimento no canal no transmissor. Por exemplo, se a gente fosse transmitir, a gente poderia utilizar as duas antenas para transmitir o mesmo símbolo, né? Tanto só o símbolo 1. E a gente queria, para aumentar a diversidade, a gente poderia utilizar o símbolo 1 de novo no meu próximo slot, né? No meu próximo tempo, né? Nesse caso, a gente pode ter uma diversidade do receptor, né? O meu sinal 1 vai ser reforçado. O problema é que ele vai ser, a gente vai ter que utilizar 2 instantes de tempo, né? Então a capacidade ela vai ser reduzida pela metade. Então não é tão simples, por isso que essa ideia, apesar dela ser meio diferente, né, onde a gente tem que fazer esses símbolos têm que ser transmitidos de uma forma específica e combinadas de uma forma específica, elas são tão vantajosas assim, né? Foi uma ideia bem interessante que foi criada pelo Alamut.
E, teoricamente, esse sistema ele consegue obter a mesma diversidade, que é o melhor sistema do que o melhor esquema, né, de diversidade no receptor, que seria o Maximum Ratio Combine. Tá. Então, no caso, também tem outra motivação para a gente utilizar a diversidade na transmissão, né? Uma a gente já falou que é difícil se obter. A principal delas é, por exemplo, aqui. É mais comum na base station a gente ter múltiplas antenas na base station do que no nosso receptor. Então, se a gente quiser melhorar o desempenho desse sinal nessa direção, né, vai ser mais difícil se a gente tiver utilizar múltiplas antenas nesse receptor, né? É mais difícil porque a gente vai necessitar de múltiplas antenas nesse receptor. E alguém consegue entender mais ou menos por que seria mais difícil ter múltiplas antenas no meu celular, por exemplo? Não? Nesse caso, é mais difícil porque o meu celular é uma área compacta, né? Geralmente ele é pequeno. E tem um espaçamento específico entre cada. Isso, tem a ver com o tamanho. No caso, o espaçamento entre cada antena, que nem a gente falou, a gente quer que esses ganhos de canal eles sejam independentes entre si. Se as antenas ficarem muito próximas, que seria em torno de menos de meio comprimento de onda, a gente não vai conseguir ter canais diferentes entre si. Então, é difícil a gente colocar um espaçamento correto de múltiplas antenas num dispositivo muito pequeno, que nem o nosso celular, né? Não sei que a gente tenha um celular bem grande. E já Ou quando tu vai para frequências mais altas, não é? Não, no caso, para frequência mais alta, seria mais fácil botar mais antenas, né? Porque aí Pois é. Fica é, mais fácil se tu for para frequência mais alta. isso. Então, nas frequências comuns que eram utilizadas anteriormente, era meio que inviável tu botar múltiplas antenas no teu receptor. Era mais na base station, né? Que a gente não tinha tanta restrição de tamanho, né? A gente poderia aumentar muito mais facilmente o número de antenas na minha base station. Então são dois fatores. Um é que é mais fácil eu ter múltiplas antenas na minha base station, e o outro, né, que seria a utilização do Space Time Code, é que é mais fácil eu ter o meu CSI no receptor. Então, é por isso que criou esse método, né, de diversidade espaço-tempo, em comparação com o anterior, né, que eu preciso de múltiplas antenas no receptor, que é a diversidade na recepção. Né? Então, que nem a gente falou, né? Então, deixa eu ver. Então, é basicamente isso, né? Deixa eu ver o que eu ia falar agora. O esquema de Alamut, ele consegue obter essa diversidade no transmissor, e a gente consegue obter múltiplas cópias do meu sinal no receptor, mesmo sem essa necessidade do meu CSIT e sem reduzir a minha taxa de dados, né? Não é tão simples de fazer isso, que foi o que o código de Alamut fez, né? Então, como é que a gente vai mostrar para vocês que a capacidade do Alamut é quase equivalente ao do MRC mostrado na aula anterior, né? Por exemplo, a gente vai mostrar para vocês qual seria o esquema de transmissão, né? Que nem já foi dito anteriormente, o esquema de Alamut ele tem uma regra de transmissão. No primeiro instante, na antena 1, eu vou transmitir o meu símbolo 1. E na minha antena 2, eu vou transmitir o meu símbolo 2. No próximo instante de transmissão, eu já vou transmitir o conjugado do meu sinal 2, né? Na minha antena 1. E o conjugado do meu sinal 1 na minha antena 2. Isso aqui eu esqueci de falar que era negativo, mas como vocês podem ver, né? Então, a gente tem que ter uma regra específica também para combinar esses sinais, né? A partir do nosso ganho de canal de receptor, né? Se eu quero recuperar o meu símbolo 1 que foi transmitido, eu vou fazer essa regra bem aqui. Eu vou pegar o meu ganho de canal da minha antena transmissora 1 para a minha antena receptora 1 e vou aplicar o meu conjugado e vou multiplicar isso pelo meu sinal recebido no instante 1. Vou somar com esse canal bem aqui, né? O meu canal da minha antena transmissora 2, da minha antena transmissora 2 para a minha antena receptora, sem ser o conjugado dele já, mas vou aplicar o conjugado no meu sinal recebido na minha antena receptora, né? Vou aplicar conjugado no instante 2.
Com essa equação, a gente consegue recuperar o meu símbolo 1, que aí eu vou mostrar mais na frente como é que eu consigo recuperar o meu sinal 1. E a mesma regra não, né? Parecido, a gente faz para recuperar o meu símbolo 2. Nesse caso, eu tenho que multiplicar o meu sinal recebido no instante 1 pelo conjugado desse canal bem aqui, estimado, né? Subtrair pelo meu sinal recebido no instante 2, conjugado, multiplicado pelo meu canal na antena 1. Então, é bem específico. Se não seguir essa regra, a gente não vai conseguir obter o ganho de diversidade específica para esse método. Né? A gente não vai conseguir obter também o mesmo desempenho que seria no sistema Maximum Ratio. Agora, a gente vai verificar substituindo o nosso sinal recebido, né? Porque essa equação aqui é só a regra de combine em função do meu sinal recebido em cada instante. Mas a gente tem que substituir o meu sinal recebido, né? É simples de ver, né? No meu instante 1, o meu sinal recebido vai ser o meu sinal transmitido S1, né? Vezes H1, mais o meu ruído no instante 1. E o meu sinal recebido no instante 2, aí precisa somar, na verdade, o meu S2 vezes o meu H2, mais o meu ruído no instante 1 de novo. E a mesma coisa já faz para o instante 2, né? No caso, foi transmitido o meu menos S2 conjugado, vou multiplicar pelo meu canal H1, vou somar com o meu ruído no instante 2, né? Já que eu já estou no meu segundo instante. E aqui vai ser o S1 conjugado pelo meu canal 2, somado com o meu ruído 2. Então, a gente tem o nosso sinal recebido em cada instante e a gente tem que substituir nessas equações para poder recuperar o meu símbolo transmitido. Então, isso foi o que eu falei anteriormente, né? Substituindo naquela equação, bem aqui eu tinha, por exemplo, se eu quiser recuperar o meu sinal transmitido, o meu símbolo 1, né? Se eu quero recuperar ele, eu vou substituir bem aqui o meu sinal recebido no instante 1, e aqui é o meu sinal recebido no instante 2, conjugado. Vocês conseguem enxergar que está tudo corretamente bem aqui, o nosso sistema? Ó, no instante 1, eu enviei S1 e enviei S2. Eu enviei S1 pela antena 1 e enviei S2 pela antena 2 e adicionei meu ruído no instante 1. E aqui eu vou multiplicar pelo meu H2, né, pelo meu sinal recebido no instante 2. Como pela antena 1 eu enviei menos S2 conjugado e pela antena 2 eu enviei S1 conjugado, é o que eu estou recebendo aqui, mais esse ruído no instante 2. Aí a gente pode fazer a nossa regra distributiva. Bem aqui a gente vai verificar o que acontece, que a gente tem o meu H1 conjugado vezes o meu H1. Como a gente falou na aula anterior, isso é igual ao valor absoluto ao quadrado. A gente já está vendo que já está ficando parecido com o sinal do MRC, né? Bem aqui, o meu sinal desejado S1, ele está sendo multiplicado pelo meu valor absoluto ao quadrado do canal, né? Agora, substituindo nesse instante, bem aqui, o sinal S2, ele vai multiplicar bem aqui, vai ser a positivo, né? De H1 conjugado com H2 e S2. E esse sinal negativo, antes de transmitir o meu sinal S2, foi justamente para eu poder cancelar o meu sinal S2 quando eu estiver recebendo o meu S1. Se a gente for notar, essa expressão bem aqui, esse termo, cancela com esse termo. Então, eu consigo separar o meu sinal S1 do S2, fazendo essa regra que a gente mostrou, que está sendo mostrada aqui em cima, né? E bem aqui o meu ruído ele fica simplesmente multiplicado por esse ganho de canal, mas eles são descorrelacionados, na hora da SNR não vai fazer efeito, né? Para o meu outro sinal, né, o meu sinal recebido no meu instante 2. Ainara, pode continuar. No final da tua explicação, eu ia fazer um comentário. Não, eu ia ver o comentário que mandaram. Tem a ver com questão de... Ah, sim, tem. Não, pensei que... Fez uma notificação aqui, mas eu pensei que fosse um comentário, não era? Não, foi que eu levantei a mão. Ah, foi. Tá. Então, bem aqui a gente percebe que obteve a mesma coisa, né? Esse foi o que cancelou no sinal S2, e o meu sinal S1, bem aqui, agora eu estou fazendo o mesmo processo. Eu estou multiplicando o meu H12 pelo meu H12 conjugado, né? Acho que está faltando o conjugado aqui. Mas ficou o absoluto
ao quadrado desse meu canal H12 vezes o meu símbolo 1. Então, o que a gente obtém no final? Que tem um absoluto 2 vezes do canal, multiplicado pelo meu sinal de interesse, 2 vezes porque eu tenho 2 antenas, né? Então, eu tenho o absoluto da primeira antena, do canal da primeira antena, e aqui mais o absoluto do canal da segunda antena, multiplicado pelo meu sinal desejado. Ou seja, eu consegui reforçar o meu sinal desejado. E é aqui que está a minha diversidade, né? Eu consegui obter múltiplas cópias do meu sinal desejado, e o meu ruído ele ficou multiplicado por isso. A mesma coisa, ela vai ser, eu não vou mostrar a equação, né, mas substituindo nessa equação anterior, a gente consegue o mesmo resultado, né? Fazendo para o S2, a gente consegue recuperar somente o S2 e o S1 cancela. E a gente pode lembrar, olhando para a equação do MR, né? Como era que ficava do MR? Para a gente mostrar qual é a comparação. A mesma coisa acontece aqui no MR. A gente tinha H1 ao quadrado mais o H2 ao quadrado multiplicado pelo meu sinal desejado. Então, o método de Alamut, na hora dele recuperar cada um desses sinais dele, ele conseguiu o mesmo equacionamento. É por isso que se dizem, né, que a gente está obtendo um sinal, um desempenho bem parecido com o nosso Maximum Range Combine, né, que seria o cenário ideal para a nossa diversidade no receptor. Qual era a pergunta que tu ia fazer, André? Pode falar. Eu ia fazer o seguinte comentário, porque alguns deles podem ficar confusos, porque a gente falou assim, mas olha, o negócio do MRC é que para ele funcionar, tu vai ter que ter o CSIT, ou seja, o teu transmissor tem que saber o canal. O que MRC não é fácil. É o receptor, no caso. É o MRT, né? O MRT, tá, O negócio de fazer MRT, que é quando tu vai fazer o precodificador na transmissão, é que o teu transmissor tem que saber o canal e às vezes isso é difícil. E é por isso que a gente quer fazer a Alamut. Aí eles vêm, tipo, nessa fórmula que está obtendo o sinal desejado, uma multiplicação de canal bem aqui, não é? Só que tem que ressaltar que isso aqui está sendo feito no receptor, não é? Essa parte de baixo. Isso. Exatamente. O No transmissor... combine, bem aqui, é o receptor que faz, né? Ele recebe o nosso sinal, o R1 e o R1 no instante 1 e o R1 no instante 2, e ele aplica essa regra. O próprio receptor faz isso, né? É o receptor. Então, o transmissor, ele não fez nada, ele não estimou o canal. Tudo que ele fez foi jogar um sinal no instante de tempo 1 e outro sinal no instante de tempo 2, que resultou numa recepção de tempo 1 e numa recepção de tempo 2. É só isso. Não é isso, Dainara? É isso mesmo. Então, pode continuar. O que tu falar? Então, em nenhum momento teve estimativa de canal no transmissor, só para isso ficar claro, porque às vezes pode se confundir, que vê o canal aparecendo muitas vezes, né? Isso. No caso, tudo isso aqui. Porque tem 2 vezes que aparece o canal. O canal é quando a gente passa pelo canal mesmo, né? Eu estou transmitindo somente S1, mas ele vai ser distorcido pelo meu canal da antena 1, com a minha antena receptora bem aqui, né? E a mesma coisa aqui. E eu só vou multiplicar pela minha estimativa do canal quando eu estiver fazendo essa regra de combine bem aqui. E é isso que faz com que a gente consiga obter a magnitude do canal ao quadrado, né? Que seria o absoluto deles. E fica no mesmo formato do equacionamento que a gente obteve para o MRC. Então, seria basicamente isso, né? O sinal, o Alamut também tem outro esquema, né? De como fazer o combine, né? A regra de combine, quando a gente tem múltiplas antenas no receptor, né? Que já seria um cenário MIMO também, né? Mas eu não mostrei aqui, mas na figura eu vou mostrar como é que funciona. Mas é um esquema bem parecido, né? Tem uma forma específica de transmitir e uma forma específica de receber, onde a gente vai poder cancelar os símbolos indesejados e obter apenas um reforço no meu instante 1 do meu símbolo 1 e no meu instante no outro instante do meu símbolo 2. Então, aqui a gente vai poder comparar de fato o nosso esquema de diversidade, tanto na transmissão quanto diversidade na recepção. Na transmissão, especificamente do cenário Alamut, né? Não estou considerando esquema de diversidade na transmissão, que eu conheço o meu canal no transmissor, né? Eu não estou considerando esse cenário. Então, nos 2 casos, só tem conhecimento do canal no receptor.
Então, quando a gente tem apenas um único percurso, seria essa a BER, né? Onde não tem ganho de diversidade, já que eu estou apenas com uma antena no receptor e uma antena no transmissor. Essa é a curva quando a gente obtém um alamute de 2 antenas no transmissor e uma no receptor, que seria o sinal, esse cenário que eu mostrei anteriormente, né? Aí aqui a gente tem a BER pela relação sinal-ruído. E a gente está comparando com o mesmo cenário MRC, onde a gente também tem um ganho de diversidade, uma ordem de diversidade 2, né? Com uma antena no transmissor e 2 no receptor. Para a mesma BER, a gente nota bem aqui, por exemplo, uma BER de, deixa eu ver bem aqui, acima de 10 a menos 5, bem aqui. Esse instante, né, aqui, em uma SNR de 20 dB. O meu cenário MR, ele consegue uma BER, a mesma BER, com uma necessidade de SNR de 3 dB menor. Ou seja, a gente está vendo que o MR ainda está melhor do que o Alamut. E a gente falou que eles têm um desempenho bem parecido. Por que isso está acontecendo? Porque a gente está considerando que a potência transmitida nos dois cenários, a potência total transmitida é igual. Né? No Alamut, mesmo tendo 2 antenas transmissoras, e eu tenho uma antena, uma potência, supondo, 1, né? Eu estou dividindo meio para uma e meio para outra. E no meu MRC, eu estou com uma única antena no transmissor e eu estou transmitindo uma potência 1 somente para ela, né? Então, é por isso que tem essa diferença, né, entre os dois. Se eu tivesse transmitido bem aqui, ao invés de dividir a potência no Alamut, tivesse somando, né? Tivesse transmitido uma potência 1 na primeira antena e 1 na segunda antena, essas curvas iriam se sobrepor, né? Mas não é o cenário onde geralmente, né? Isso daí não é feito nos resultados que a gente verifica, né? Porque eles consideram que a comparação seria feita utilizando a potência total igual nos dois casos, né? Mas talvez um cenário mais justo, né? Seria fazer isso, colocar a potência por antena igual nos dois casos, né? E deixar a potência total diferente. E aqui já seria a mesma comparação, onde a gente tem uma ordem de diversidade 4. Nesse caso, o sistema Alamut, ele modificou para 2 antenas no transmissor e 2 antenas no receptor. Eu não mostrei qual seria a equação, mas ele muda a regra de combine para poder obter essa diversidade no espaço-tempo. Né? E o mesmo comportamento a gente percebe que também tem 3 dB de diferença se for para obter a mesma BER, né? A mesma probabilidade de erro de bit. Então, é mais ou menos essa explicação. Não sei se ficou alguma dúvida. Em termos de diversidade, eles atingem a mesma ordem de diversidade, mas tem essa diferença entre a BER, a SNR dos dois, é 3 dB de diferença, porque a gente está nesse esquema, né, que a potência foi dividida na metade. Alguém tem alguma pergunta? Até sabe que 3 dB de diferença é um aumento de 2 vezes, se for para cima, ou uma diminuição pela metade, se for para baixo. Né? Isso. Eu acho que, nesse caso, é só isso. Se ninguém tem nenhuma dúvida, né, eu vou resumir qual seria o que a gente viu, né, de diversidade no transmissor e no receptor. Então, a diversidade, o ganho de diversidade, né, ela pode ser obtida de forma diferente, né, que nem a gente viu, a gente consegue aumentar a SNR, como a gente consegue aumentar a SNR, a gente consequentemente, né, a gente consegue aumentar também a nossa taxa de dados. Ou a gente consegue aumentar a nossa cobertura ou reduzir a nossa potência de transmissão, já que a gente poderia diminuir, né, a potência transmitida em cada antena, poderia diminuir a potência transmitida, já que a gente está recebendo mais energia, né, se a SNR está aumentando proporcionalmente ao número de antenas, né. Então, é basicamente isso, a gente pode modificar esse esquema para obter esses tipos esses ganhos diferentes, né. E foi importante falar, né, que a diversidade no receptor, ela também só acontece se a gente tiver distorções independentes em cada um dos canais, né. Então, isso daí também para garantir isso, a gente tem que ter um espaçamento entre cada antena. Se elas estiverem muito próximas, a gente não vai conseguir obter essa diversidade, né? O canal vai ser praticamente o mesmo, já que elas estão uma encostada na outra. Mas os valores práticos, né, para a gente obter o espaçamento entre as antenas, elas variam de acordo com o comprimento de onda, né?
Nesse caso, elas podem variar entre lambda sobre 2 a lambda. Aí um exemplo disso seria se eu tiver em 3 GHz, né, o meu espaçamento entre as antenas ela pode variar entre 4,28 centímetros a 8,28 centímetros. Ficou a 8,58 centímetros. Ficou alguma pergunta? Também esqueci de falar, né, que seria necessário conhecimento no receptor, nessas formas que eu falei, todos esses métodos que eu falei anteriormente, elas trabalham apenas com conhecimento no receptor. Como não tem mais nenhuma dúvida, né, eu vou falar um pouco sobre a capacidade de cada um desses cenários. Né? Eu já falei aqui de como seria a diversidade no receptor e comparando com a probabilidade de erro em relação ao número de antenas que a gente está utilizando, né? Se a gente está no cenário CISO, MISO e os esquemas que a gente está utilizando. Aqui eu vou falar mais da capacidade, né? Então, como já foi dito anteriormente, né, qual seria a capacidade de um sistema CISO? A gente tem apenas uma única antena no transmissor e uma única antena no receptor. Nesse caso, né, eu estou transmitindo um único sinal X, né, o sinal desejado seria o meu sinal X, e ele está sendo distorcido pelo meu ganho de canal, que eu estou chamando nesse caso de G, pela minha resposta do canal, e adicionando um ruído. E eu estou considerando que o meu ruído é gaussiano e a potência dele é N0. O meu sinal recebido Y, ele vai ser isso, o meu canal G, distorcido pelo meu sinal, multiplicado pelo meu sinal transmitido, mais o meu ruído. E a potência do meu sinal transmitido, eu estou considerando que é G. E como foi falado já anteriormente, a capacidade nesse sistema é log na base 2 de 1 mais a SNR. E qual seria a SNR? É a potência do sinal desejado vezes o módulo ao quadrado do meu canal, da minha resposta do canal, né? Dividido pela potência do ruído. Então, a gente consegue essa capacidade de SNR no nosso... essa capacidade de canal, no nosso caso, de CISO. E agora eu quero comparar qual seria a capacidade de um canal MISO e CISO, né? Que seria, nesse caso, podemos observar, a gente vai poder ver aqui, a gente vai mudar um pouco a notação, aqui a gente vai estar vendo uma notação mais matricial, né? Para poder avaliar, né, a nossa capacidade. Já num cenário SIMO, né, onde eu estou com uma única antena transmissora e múltiplas receptoras, eu vou transmitir o meu sinal desejado X e vai ter cada antena receptora, bem aqui, né, ela vai ser recebido, o meu sinal X vai ser multiplicado pelo canal de cada uma dessas antenas e adicionado um ruído, né. A mesma coisa aqui, o meu sinal X ele já é multiplicado pelo ganho da minha antena 2 e adicionando um ruído que está nessa antena 2. E assim por diante, dependendo se eu tiver com M antenas no meu receptor. A gente vai considerar novamente que o meu ruído ele é gaussiano e a potência dele também é N0. Em forma de notação matricial, eu posso botar bem aqui o meu Y1, Y2, Y3 nesse vetor até Y de M. E aqui eu posso colocar também o meu canal 1, meu canal 2, meu canal até o M, nesse vetor multiplicado pelo meu canal X, que é o mesmo para cada um desses elementos de antena. E em cada um desses antenas, eu vou adicionar um ruído bem aqui, que também seria um vetor. Então, na forma matricial, a gente tem esse canal, né? O meu vetor recebido igual ao meu vetor de canal vezes o meu sinal transmitido, mais um ruído. Como eu já falei anteriormente, né? A gente vai verificar qual seria a nossa capacidade no melhor cenário possível, né? Qual seria esse cenário... acho que eu me confundi agora. Eu ia falar outra coisa. A gente pode verificar bem aqui como é que a gente vai conseguir obter o meu sinal recebido X, né? O meu sinal recebido X, ele vai ter que ser... Ele vai estar nessa direção... O meu sinal desejado, né? Ele é, no caso, o meu canal G vezes o X. E o meu sinal de ruído, ele vai estar levando o meu sinal recebido a ficar numa outra direção, né? Ele muda esse meu vetor de canal Y, né? No caso, bem aqui, eu tenho G vezes X mais um vetor de ruído. Mas como o meu sinal de desejado está na direção do meu canal G, é esse que eu quero eu quero o meu canal nessa direção, eu preciso fazer um processamento para obter o meu canal
recebido bem aqui, né? Eu quero, no caso, como eu faço para obter o meu sinal desejado, que é g de x? Uma forma de fazer isso é fazer a projeção desse vetor, né? No caso, eu vou pegar o meu sinal recebido y e vou verificar uma forma de fazer com que ele fique na direção do meu sinal desejado, que é g de x. E isso também é feito utilizando o Maximum Range Combine. Aqui, a gente está fazendo a mesma coisa que a gente mostrou anteriormente, mas a gente está utilizando uma notação matricial, né? Onde a gente observa que se a gente multiplica pelo o meu sinal recebido y pelo meu vetor de canal hermitiano, e aqui eu estou somente normalizando para não alterar a potência dele, eu vou conseguir fazer a projeção do meu canal y na direção do meu sinal desejado. Nesse caso, eu consigo maximizar eu consigo aumentar, né, a potência desse meu sinal x, né, proporcional a esse ganho bem aqui. Como a gente viu no cenário CISO, qual seria esse NR? É a potência do sinal transmitido vezes o valor absoluto do meu ganho de canal ao quadrado. Então, a mesma coisa eu estou obtendo bem aqui. Eu estou num cenário em que isso aqui corresponde à minha norma, né? Como a gente vê, qual seria a norma do meu canal? É o absoluto de cada um desses ganhos, bem que é o absoluto do meu G1 ao quadrado, mais o absoluto do meu G2 ao quadrado, mais o absoluto do meu Gm ao quadrado. E isso corresponde à norma do meu canal, né? No caso, a norma ao quadrado, né? Já que eu não estou tirando a raiz quadrada. Então, nesse caso, bem aqui, a gente consegue, tem a norma ao quadrado dividido pela norma, e isso dá a norma. Então, isso é como se fosse o meu canal CISO, em que o meu canal, ele ficou igual, o meu Gzinho ficou igual à minha norma do meu G, né? Do meu vetor de canal. Então, se eu quero calcular a capacidade nesse sistema, eu faço somente a norma ao quadrado, que nem eu fiz no meu cenário CISO, né? O ganho ao quadrado. Ficou alguma dúvida nessa situação aqui? Vocês conseguiram enxergar isso? Tá, vou considerar que não teve, então, né? Esse seria como seria obter a capacidade de um cenário MRC que eu mostrei anteriormente, né? Onde a gente tem o conhecimento do canal no receptor e a gente processou o meu sinal recebido. A gente verifica que é o mesmo comportamento que está no anterior, né? Se eu for decompor o meu ganho G bem aqui, vai dar o mesmo cenário, né? Ou seja, quanto mais antenas, mais componente ao quadrado eu vou ter aqui. Então, o meu sinal desejado, que tem potência Q, ela vai aumentando proporcionalmente ao número de antenas aqui, né? Agora, qual seria a capacidade de um canal MISO, né? Eu não vou considerar o cenário Alamut que eu mostrei ainda agora, né? Mostrei anteriormente, né? O cenário Alamut, ele precisava do conhecimento não precisava do conhecimento do canal no transmissor. Eu vou considerar qual seria o simétrico do MRC, que nesse caso é o MRT, né? E nesse caso a gente vai precisar do meu conhecimento do canal no transmissor, né? Para poder fazer isso. Senão não daria para pré-multiplicar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transmitir o meu sinal de informação. Em cada antena, bem aqui, vai ser transmitido um sinal X1, X2, XM. E eu posso botar novamente em notação matricial, né? X1, X2, XM, que seria o sinal que seria transmitido em cada uma dessas antenas. Eles vão passar pelo meu G1, meu G2 e meu GM. E aqui ele ficou nesse formato, porque eu estou só fazendo para botar na mesma notação, né? A gente tem que fazer tipo a transposta do meu canal anteriormente, né? Aqui nessa notação a gente estava com um vetor, né? E como a gente aqui está querendo botar na mesma notação, e esse é um vetor linha bem aqui, então a gente vai fazer uma transposta igual do meu canal anterior. E nesse caso eu vou ter apenas um único ruído, né? Não vai ser um vetor no meu ruído. Como eu tenho apenas um receptor, vai ser o meu N vai ser um ruído de gaussiano independente, né? Com potência N0. Então, o meu sinal recebido, que é o único valor Y, ele vai ser
essa fórmula matricial, né? O meu canal transposto vezes o meu sinal transmitido em cada uma dessas antenas, mais o meu ruído. E como eu falei anteriormente, né, a gente vai pré-multiplicar o meu sinal transmitido, né? A gente vai fazer o inverso do que foi feito no Combine, né? Que no Combine a gente só fazia isso quando recebia, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai criar um vetor W bem aqui, onde ele vai ser um pré-code, é mais ou menos isso, né? Uma pré-multiplicação que a gente vai fazer. E o meu sinal transmitido ele vai ser apenas um único valor, onde eu vou transmitir o mesmo valor, né? Só que ele vai ser, em cada antena, ele vai ser distorcido diferentemente, né? Como se eu estivesse fazendo o processo inverso do Combine. E a potência do meu sinal X também é Q, né? Também é igual no cenário anterior. Fazendo isso, né, a gente obtém o meu vetor de precode no Maximum Ratio Transmission, né, que é parecido com o sinal do vetor de Combine, né? No caso, é o meu canal conjugado dividido pela norma dele. A gente consegue obter o mesmo comportamento, não? A gente vai ter a projeção aonde está o meu sinal desejado, que é o X, né? E aí o ruído ele não vai fazer diferença, né? Ele vai ser adicionado esse ruído bem aqui. E o que a gente obteve no meu sinal recebido, né? A norma, novamente, do meu canal multiplicado pelo meu sinal desejado. Então, nesse cenário MISO, onde eu estou utilizando um Maximum Ratio Transmission, eu consigo a mesma capacidade que seria no cenário SIMO, né? Onde eu vou pegar o meu ganho de canal, né, e elevar o quadrado, nesse caso é a minha norma de G ao quadrado, multiplicar pela potência do sinal X e dividir pela minha potência do ruído. Essa é a capacidade, né, logo na base 2 de 1 mais a SNR. Então, nesse caso, né, a gente obteve a mesma capacidade. Como eu falei anteriormente, né, a norma desse meu canal ela vai ser proporcional ao número de antenas. Se eu tenho 2 antenas, vai ser o absoluto do meu ganho 1 mais o absoluto do meu ganho 2. Então, o que acontece? Que é como se a minha capacidade do cenário SIMO tivesse sendo aumentando proporcionalmente a capacidade do canal SIMO, é como se ela fosse a SNR, né, do meu canal SIMO, fosse igual ela estivesse aumentando em relação ao número, a capacidade do canal SISO, né, em relação ao número de antenas, a SNR, né, confundi toda hora. Então, nesse caso, a gente pode comparar qual seria a capacidade em cada um desses sistemas, né? A norma do meu canal ela é proporcional a M. No caso, se eu estiver no cenário SIMO, né, eu estou recebendo com NR antenas, vai ser igual a capacidade do meu canal SISO, onde a SNR do meu canal SISO, ela vai ser, no caso, a gente vai estar aumentando proporcionalmente ao número de antenas que a gente está utilizando bem aqui. Se a gente está utilizando NR antenas para receber, a capacidade vai ser a SNR do SISO multiplicada pelo NR, né, o número de antenas receptoras. Isso a gente só precisa para fazer, esse aqui seria o cenário que eu estou fazendo o Maximum Ratio Combine, né? Se a gente não tem o CSI no transmissor, mas está com múltiplas antenas, que seria o caso por exemplo, nesse caso, né, o Alamut, a gente não consegue fazer esse combine, né? Então, a capacidade desse canal MISO, ele fica a mesma do canal SIMO. Agora, caso a gente tenha o CSI transmissor, né, a gente pode utilizar bem aqui no meu múltiplas antenas, a gente pode fazer o Maximum Ratio Transmission, transmitindo no caso, se eu estiver transmitindo com NT antenas, essa SNR bem aqui, Rho, que seria a SNR do cenário CISO, ela é multiplicada pelo número de antenas no transmissor. E nesse caso bem aqui do SIMO, a gente obtém o mesmo resultado anterior, né? Já que a gente está transmitindo apenas com uma antena no receptor, não faz diferença. Ficou alguma dúvida nessa tabela? Bem aqui. Então, esse aqui é bem interessante, né? O número de antenas, multiplicar a nossa SNR do cenário CISO, isso daí é um que a gente chama de ganho de array também, né? Que a gente vai ver futuramente mais especificamente como se obter o ganho de array, mas uma das formas de se obter o ganho de array é isso, fazer maximum ratio combine
e o Maximum Duration Transmission, né, onde a gente consegue aumentar a SNR proporcionalmente ao número de antenas que a gente está sendo utilizada. É basicamente dizer que a gente está captando mais energia ou transmitindo mais energia, de acordo com que a gente aumenta o número de antenas no nosso transmissor, né? Mesmo estando transmitindo a potência total igual, né, a gente vai estar aumentando essa a SNR proporcionalmente ao número de antenas. Aí, nesse cenário bem aqui, onde a gente não tem conhecimento do CSI no transmissor, a gente não tem esse ganho de array, já que, mesmo a gente tendo múltiplas antenas, mas a gente pode obter um esquema, né, em que a gente consegue obter a diversidade, né, diminuir a nossa probabilidade de erro. Mas a capacidade ela já não aumenta, ela já dá igual à capacidade de um siso. Com isso, conclui, né, a parte que a gente verificou tanto do qual seria, né, a diversidade de transmissão e recepção e a capacidade num cenário SIMO e MISO. A gente vai passar agora qual seria o outro benefício de obter múltiplas antenas na transmissão. Né? Deixa eu ver só que horas são, 5:30. Pessoal, se eu estiver indo rápido e vocês não estiverem entendendo, tiverem com alguma dúvida, é só falar que eu posso tentar explicar melhor para vocês. Não sei se o André tem alguma coisa para comentar dessa tabela. Acho que não ficou muito clara a minha explicação. Nessa tabela só dá para comentar que os ganhos de MIMO até então, né, que é bem interessante, eles ainda podem ser considerados limitados. Porque até então eu acho que tu está focando na parte onde a gente tenta combater o fading, não explorar ele, não é? E aí... No caso, na verdade porque agora que eu vou mostrar a parte de multiplexação, né? Exatamente. Então, se vocês aquela prestarem lá atenção, isso. O que acontece é que a gente consegue aumentar a capacidade do sistema, mas esse aumento dessa capacidade ele está dentro de um log. E aí, se a gente cresce muito o argumento de um log, o que acontece é que o log, eventualmente, a partir de certo ponto, ele não começa a crescer tanto. Então, assim, esse ganho de diversidade que tu tem tecnicamente não um limite para ele, mas tem um limite onde tu tem algum ganho prático, se vocês pararem para pensar de uma forma melhor. Aí era só porque para o número chamar... de antenas não vai poder ser tão elevado, então o ganho não vai, ele é meio que reduz, né? A SNR ela aumenta proporcionalmente com o número de antenas, mas a capacidade ela aumenta logaritmicamente, né? Então ela não vai crescendo linearmente que nem a SNR. Sim. Então é basicamente isso. Um dos benefícios, né? A gente consegue aumentar com múltiplas antenas, a gente consegue melhorar a diversidade, né? Que é diminuir a probabilidade de erro quando se aumenta o número de antenas, e também consegue aumentar a SNR, né? Que seria um ganho de array. Mas a gente vai falar agora de como utilizar múltiplas antenas para obter um ganho de multiplexação, né? Multiplexação, que nem a gente já falou anteriormente, é quando a gente quer transmitir várias mensagens independentes no mesmo canal, ou linha, ou recurso ortogonal, né, que a gente fala. É por isso que existe a multiplexação tanto no tempo quanto na frequência. Mas a gente pode utilizar a multiplexação no espaço, né? Nesse caso, ao invés de ser anteriormente, como a gente estava fazendo, de tentar combater o fading, né? A gente vai explorar o fading. Esse fading que vai dar vai ser responsável para a gente obter a capacidade de multiplexação, né? Que é poder transmitir múltiplos streams no mesmo sistema, né? Como é que a gente faz isso, né? A gente vai poder transmitir esses streams. Para isso, a gente vai poder a gente vai precisar fazer um precode, onde a gente vai pegar o meu número de streams e vai alocar para cada antena, né? Vai fazer a separação desses streams para cada antena que eu tenho no meu transmissor. E depois ele vai ser... Eu vou precisar fazer um portcoder, né? Que ele fala, uma forma de processar no receptor o meu sinal recebido e recuperar cada um desses strings independentes, né? Para isso, eu preciso ter um cenário rich scattering. Esse cenário ele não funcionaria caso eu não tiver nesse cenário de rich scattering, né? Que é quando eu tenho muito espalhamento, muitas componentes
de multipercursos, né? Que fazem com que o meu canal, ele, em cada antena, seja independente do outro, né? Eu consiga, no caso, obter percursos diferentes para poder transmitir esses streams em canais diferentes, né? E eles não serem cancelados entre si, mais ou menos assim, né? Então, isso é uma forma de medir a nossa riqueza do meu canal é calculando o rank desse canal, né? Eu vou mostrar mais futuramente como calcular esse rank do canal. E o número de streams que eu vou poder enviar vai ser dependente do meu ranking. Que nem eu botei aqui, a gente pode enviar até um mínimo de antenas no transmissor e um mínimo de antenas no receptor, né? Strings diferentes. E esse mínimo de NT, mínimo de NR, né? Ele é também o meu... isso corresponde qual seria o meu rank máximo nesse canal. Por isso que o número de strings ele é dependente do meu rank, né? Para isso ele precisa... é parecido que nem a diversidade, que a gente precisa ter... cada percurso ele precisa ser independente entre si, e é isso que o rank ele vai avaliar, né? No caso, qual seria a capacidade desse sistema, né? Já que nem eu falei, um número máximo de strings, ele vai depender do meu rank, e eu estou limitado que o meu número máximo de strings ele vai ser o mínimo entre do número de antenas no transmissor e o número de antenas no receptor. Nesse caso, vamos supor um exemplo que a gente está com N antenas transmissoras e N antenas receptoras, eu vou obter que a capacidade de um canal MIMO, utilizando uma multiplexação, vai ser N vezes, já está aumentando linearmente, com a capacidade de um canal CISO. Por quê? Porque eu estou transmitindo de uma única vez N strings. É como se eu estivesse usando esse canal wireless N vezes ao mesmo tempo. Supondo que a minha SNR seja igual em cada um desses percursos, eu vou obter essa capacidade, né? Eu vou multiplicar linearmente a capacidade de um único sistema, e isso vai depender do meu rank. Ficou alguma curiosidade, né? Eu vou mostrar como é que isso se obtém na prática, né? Porque isso vai depender do meu pré-coder, do meu post-coder, e também do meu rank do meu canal, né? Então, que nem está mostrando nessa equação, né? A eficiência espectral em um sistema MIMO, ela vai aumentar linearmente com o número de antenas, já que a gente está aumentando o número de strings sem utilizar uma largura de banda maior, né? A gente consegue, o que é uma vantagem em relação aos esquemas anteriores, né? Que a gente consegue fazer isso, utilizar o canal múltiplas vezes, em um único instante, em uma única frequência, né? No caso, a gente não precisa utilizar outro esquema de multiplexação, né? A gente pode fazer isso no próprio espaço. Então, qual seria, no caso, a eficiência espectral, né? Que é bit por segundo por hertz, em função desse cenário, no caso, máximo, né? A capacidade teórica desse sistema. Ela iria aumentar linearmente com o número de antenas, o que é uma vantagem em relação aos esquemas de diversidade, que só a SNR aumenta linearmente, né? A capacidade aumenta logaritmicamente. Então, é isso que a gente obtém, né? Quanto maior a SNR do meu cenário CISO, maior vai estar obtendo essa capacidade bem aqui, né? Supondo que o meu cenário CISO tem 0 dB de SNR, a gente está aumentando linearmente. O meu cenário CISO pode ter, por exemplo, 10 dB de SNR, aqui ele vai estar apenas 10 dB. Cada um desses cenários CISO, né, de 10 dB, seria esse cenário bem aqui, né? Com uma única antena. No caso, eu poderia estar utilizando apenas uma única vez esse canal, né? Aí, no caso, ele está obtendo, não sei quanto está aqui, acho que 2 bits por segundo por hertz. Aí aumenta para 4, aumenta para 6, e assim vai aumentando assim por diante, né? Linearmente. Agora eu vou falar uma parte mais matemática, né? De como se faz a multiplexação espacial, né? Para isso, a gente vai precisar determinar o meu pré-coder e o meu post-coder, e esses pre-coders e post-coders, eles são criados de acordo com o meu canal, né? No caso,
eu falei também, né, que a gente precisa determinar o rank desse canal, que vai ser o número de streams diferentes que a gente pode transmitir, né? Mas a gente vai relembrar de autovalores e autovetores. Quem fez álgebra linear, né? Talvez, quer dizer, todos vocês devem ter feito, né? Lembre disso de álgebra linear, né? O que seria um alto valor, né? A gente pode considerar uma matriz A, e no caso, o alto valor, ele seria um valor lambda bem aqui, onde eu consigo obter um vetor único. Esse alto valor que vai caracterizar o meu ranking do meu canal, né? Eu tenho uma matriz M por M, e o número de colunas linearmente dependente entre elas que vai determinar o meu ranking. Se eu tenho uma coluna dessa matriz que é tipo o dobro da outra coluna, isso daí é como se fosse o mesmo cenário, né? Ele é correlacionado, uma é duas vezes a outra coluna. Então, na hora da gente fazer a minha decomposição, a gente vai obter que uma desses vetores dessa matriz, ela vai deixar de existir, né? A gente vai ter um autovetor dela, U, que é igual ao outro autovetor, então não vai fazer diferença, né? E um número de autovalores, elas são um número ela corresponde ao meu rank dessa matriz. Vocês lembram mais ou menos como encontrar os altos valores e altos vetores de uma matriz? Alguém lembra? Agora que eu vi que teve uma pergunta do Andrei Nogueira, né? Já faz um pouco de tempo. Quando foi que foi essa pergunta? Foi naquela hora que a gente estava comentando das antenas, que tu estava comentando das antenas. Desculpa não ter visto. Ah, sim. Sim, Andrei, vai existir um ponto onde não, tu sempre vai ganhar por colocar mais antenas, mas vai existir um ponto, principalmente no que a gente fala de ganho por diversidade, que é aquele ganho que está dentro do logarítmico, não é? Aonde, em termos práticos, ficaria muito gostoso estar colocando muita antena para um aumento pouco de capacidade. Era mais nessa ideia, da hora que eu estava falando de diversidade. Mas da outra perspectiva de multiplexação, a gente vai prestar atenção que uma das magias de Massive MIMO é essa, porque tem como tu ganhar muito e tu continua ganhando linearmente quanto mais antenas tu coloca. Quando a gente passa para considerações mais práticas, a gente vê que existem alguns limites, dependendo do precoder que tu está usando, mas, assim, em termos de diversidade é certo, existe um limite. Para multiplexação também existe, mas é mais longe do que o de diversidade. Eu responderia dessa forma. Sim. Agora, voltando, né, aqui a gente tem uma fórmula, né, de como encontrar os meus altos valores e os meus autovetores. No caso, para a gente encontrar os meus autovalores, a gente precisa resolver essa equação bem aqui, calcular o meu determinante da minha matriz menos lambda vezes a identidade. A gente calcula esse determinante e resolve para vários lambdas que podem existir. A gente vai encontrar cada um desses autovalores, né? E para encontrar o autovetor, a gente vai ter que solucionar isso, né? A gente primeiro tem que calcular os meus autovalores e vai ter que calcular o meu vetor U, onde ele vai ser um scaling, né? De calcular. Vai ser escalado pelo meu lambda bem aqui, a gente vai poder calcular o meu autovetor, né? Mas aí eu vou fazer mais ou menos uma continha, né? De como calcular o meu alto valor, né? Olhando essa expressão bem aqui. Vou supor que o meu canal H, né, uma matriz, ela seria na primeira coluna menos 0,1 e 1, e na segunda coluna 0,9 e 1. Como eu falei, o rank ela determina o número de colunas linearmente independentes dessa minha matriz, né? E para eu calcular um número de autovalores, já foi dito também, né, que o meu rank ele depende do número de antenas que a gente está transmitindo e o número de antenas que a gente está recebendo, né? Ele vai ser o máximo, o mínimo entre os dois. Nesse caso, esse canal aqui ele está representando duas antenas transmissoras e duas antenas receptoras. Então, ele está sendo, no caso aqui seria
aqui na primeira linha e na primeira coluna, esse valor aqui seria o canal entre a minha primeira antena transmissora com a minha primeira antena receptora, e assim por diante, né? Para calcular os meus altos valores, eu tenho que resolver esse determinante, né? H menos lambda vezes a identidade. Então, é simples, eu simplesmente subtraio bem aqui lambda, a identidade na minha primeira parte vai estar 1, né? Então, vai ficar lambda, o meu valor do meu canal bem aqui, 0,1 menos lambda. Aqui é 0,9 e nessa parte bem que é 0, né? Na minha identidade. Então, fica só 0,9. Já nessa parte bem aqui, eu vou ter 0 de novo, então vai ficar 1 menos 0 da minha identidade. E na outra parte eu vou ter menos 1 de novo, bem aqui é 1 menos 1. Aí eu vou precisar resolver essa equação, né? Vai dar numa equação linear, né? Faz o determinante seria esse valor vezes esse valor, menos esse valor vezes esse valor, né? Que é o que está nessa equação bem aqui. E o que a gente encontra é uma equação do segundo grau. Ou seja, dá para perceber que a gente vai obter dois alto valores aqui, né? Quando a gente resolver essa equação de segundo grau. O primeiro alto valor deu 1,54 e o segundo alto valor deu 0,65. Ou seja, eu descobri que o meu rank, ele deu o rank máximo que poderia ter dado, né? Eu tenho dois alto valores. Então, nesse canal, eu consigo transmitir dois strings diferentes, já que o meu rank é 2, né? Que é o número total de autovalores, né? Diferente de 0. Isso pode ser obtido também, né, com essa... A gente pode fazer esse mesmo processo no MATLAB, né? A gente tem próprios comandos do MATLAB que a gente pode obter o rank do meu canal, né? E como eu falei, o rank ele só vai ser máximo se eu estiver no cenário rich scattering, né? Por isso eu fiz aqui uma simulação, que a gente já mostrou anteriormente, de um cenário em que a gente está com Rayleigh fading, né? Que é quando a gente tem rich scattering nesse cenário, né? Vocês lembram mais ou menos como a gente gerou esse canal Rayleigh fading bem aqui? Explicou na última aula, né? Como foi que cria esse canal? No caso, a gente vai fazer o seguinte, né? O canal Rayleigh fading, ele é igual a uma gaussiana padrão uma gaussiana, né? Bora ver se Na eles parte lembram, real. Dainá. Só para constar, porque a gente passou um bom tempo explicando isso na última Pois aula. é. Pois é. Eu não sei se... É porque hoje não está o aluno que geralmente Simulações. responde. Hoje as O que pessoas a estão função mais tímidas. RAND-N no MATLAB faz? Alguém me diz aí. Alguém que usa o MATLAB. Tu, Ailton, tu é do LAS, né? Eu sei que vocês usam o MATLAB. Sabe o que a função RAND-N faz? Também Seleciona não? outro nome aí. Bora ver, pegar o outro felizado aqui. Bora ver. Tô tentando ver quem são as outras pessoas na reunião. Pronto. Tá. Thales, tu sabe o que a função RAND-N faz? Eu acho que ela, se eu tô lembrado, ela dá um número aleatório entre um intervalo. Não, ela não faz isso. Mas quase lá. Ela dá um número aleatório, mas numa distribuição gaussiana de média zero e variância igual a 1. Tá bom? E aí, o que acontece com a variância final de uma determinada variável aleatória se ela é a soma de outras duas variáveis aleatórias? É basicamente tu somar as variâncias. Entendeu, Thales? Entendi sim, entendi sim. Tranquilo. Então a gente tem aqui, olha, os dois RAND-N sendo gerado. Então esse código aqui está gerando uma variável aleatória de tamanho NT por NR, ou seja, ele está gerando uma variável aleatória pelo número de antenas transmissoras, pelo número de antenas receptoras. O 1i aqui na frente, para quem não lembra, é porque a gente quer que essa segunda parte dela seja imaginária, para isso aqui ser uma variável aleatória complexa, tá bom?
Só que a gente quer que isso aqui saia com uma variância igual a 1. Só que se essa primeira variável aleatória, rand-n, que não é imaginária, tem variância igual a 1, e a segunda variável aleatória, que é imaginária, também tem variância igual a 1, quando tu somar as duas variáveis aleatórias, tu vai terminar com uma variância igual a 2, porque elas são independentes entre si. Como tu resolve isso? Tu tem que basicamente dividir a variância por 2. Então é basicamente multiplicar por meio na frente. Só que tu não pode fazer a multiplicação da variância na frente. Tu vai ter que, na verdade, fazer a multiplicação do desvio padrão, que é a raiz da variância. Então, se a gente quisesse que tudo isso tivesse uma variância unitária, a gente teria que multiplicar pela raiz de meio vezes a soma dessas duas variáveis aleatórias. Entendeu, Thales? Consigo entender, sim. Beleza. E aí a gente vai prestar atenção bem aqui que na nossa situação a gente tem um beta. O que é esse beta? É porque se a gente voltar lá, esse beta para a gente bem aqui é o ganho de canal, tá bom? O ganho de canal, na verdade, a gente quer que ele seja a nossa variância. Então, se todo o nosso resto do que a gente está fazendo em código tem variância igual a 1, a gente tem que basicamente multiplicar pela variância desejada, mas tu não pode multiplicar para a variância, então tu vai multiplicar pelo desvio padrão. Aí vai ficar raiz de beta vezes raiz de meio vezes a variável complexa que o MATLAB gera. Que aí tu pode juntar as duas raízes e no fim fica raiz de beta sobre 2 vezes a variável aleatória gaussiana de média zero e variância 1 que o MATLAB gera. Vocês entenderam? Miquel, entendeu? Sim, deu para entender. Bacana. Vocês lembrarem, pô. Olha lá, Lenera. Nesse caso, a gente está utilizando isso, né? Um canal Rayleigh, bem aqui, que a gente já mostrou anteriormente, ele tem esse formato, que é uma gaussiana complexa de média zero e desvio padrão e variância beta, né? Então, é assim que a gente gera no MATLAB. E ao invés de fazer todas essas contas que eu mostrei anteriormente, a gente tem um código, um comando, né, no MATLAB que é calcular o ramp desse meu canal. Nesse exemplo, eu estou utilizando que o número de antenas vai gerar uma matriz, já que eu tô transmitindo, é isso mesmo. Eu tô utilizando um número de antenas receptoras de 10 e um número de antenas transmissoras de 5, né? Então, eu quero gerar essa matriz bem aqui, essa matriz de canal H. Então, eu tenho que fazer uma rand de bem aqui, a dimensão da minha rand, né? De número de antenas transmissoras e número de antenas receptoras. A mesma coisa na minha parte imaginária, né? Aí, com isso, eu consigo gerar o meu Rayleigh-Fairy, que está atuando nesse cenário rich scattering aqui desse cenário, né? De NT antenas transmissoras e ANR antenas receptoras. Esse seria o meu canal nesse exemplo, né? Eu quis normalizar o perfilóide, né? Só um já não faz diferença, né? E com isso, com esse simples comando rank, a gente consegue obter o número de colunas linearmente independente entre si. Como a gente está no rich scattering, todos esses cenários, o Rayleigh ele é descorrelacionado entre cada uma dessas antenas, e a gente vai obter que o rank ele vai dar igual ao mínimo de antenas que a gente tem, né? Que nem a gente falou, né? Se eu tô o mínimo entre os dois é 5. Então, o meu rank deu 5 bem aqui, né? Que seria o número de colunas dessa matriz do meu canal, né? E todas são linearmente independentes. Para um exemplo em que eu estou com 10 antenas no transmissor e 10 antenas no receptor, vai dar um mínimo entre os dois. E o mínimo entre os dois, nesse caso, seria 10. Então, o cenário bit scattering, que é o ideal, a gente consegue obter o mínimo de antenas, o número de string, né? Ele vai dar um mínimo, a gente consegue obter o máximo, né? A gente falou, o máximo, o número de strings vai ser o mínimo entre os dois. Aí eu resolvi fazer uma comparação em um cenário em que não tem rich scattering, né, que seria o loss. O loss é quando a gente tem apenas a linha divisada entre o transmissor e o receptor, não tem aquelas componentes de percursos fazendo contribuição destrutiva ou destrutiva para dar esse descorrelacionado, né, esse efeito descorrelacionado, que seria esse segundo código bem aqui. Não prestem atenção de como gerar esse código, né? Eu vou mostrar em aulas futuras, né? Quando a gente falar de beamforming, eu vou mostrar como gerar esse canal, né? De quando eu estou com N antenas de transmissoras numa ULA
e no transmissor, né? N antenas transmissoras localizada uma do lado da outra. E no receptor eu estou com o mesmo cenário, eu vou ter com N antenas transmissoras localizadas uma do lado da outra. E assim que eu gerei, e elas estão espaçadas de meio comprimento de onda, né? Com isso eu consigo gerar o meu canal no meu cenário LOS, né? Notem que eu estou também com 10 antenas transmissoras e 10 antenas receptoras. E eu tento calcular o rank desse canal, e esse rank do canal dá apenas 1. Por quê? Porque no cenário LOS não tem a reflexão. O componente de cada uma das antenas, ela é praticamente o path loss deslocada de um atraso diferente entre cada outra antena, que vai dar numa fase diferente. Então, o meu ganho de canal entre cada uma dessas antenas, ela fica muito correlacionada, né? Ela dá correlacionado, né? Só o que muda entre uma e a outra é um atraso diferente, mas no final, cada uma dessas matrizes são linearmente dependentes da outra, e o meu rank nesse cenário ela dá 1. Eu não conseguiria transmitir múltiplos strings no cenário LOS. Ficou alguma dúvida nessa parte, bem aqui? Onde a gente consegue o rank, né? Nesse caso, a gente consegue atingir o máximo deles, que é o mínimo número de antenas. E nesse caso, bem aqui, apesar de eu ter 10 antenas no mínimo, eu só consigo um rank igual a 1, né? Eu preciso ter esse espalhamento para poder transmitir múltiplos strings. Basicamente isso que esse código mostra, né? Mas a gente vai mostrar futuramente como fazer qual seria o sinal recebido de uma ULA, de uma rede linear de antenas, né? No cenário LOS. Nesse caso, no cenário LOS não há como fazer multiplexação, né? Tá, e como funciona a multiplexação em si, né? Eu já falei que a gente precisa dos altos valores, né? O número de altos valores vai determinar o número de strings diferentes que a gente pode enviar, né? Então, a gente pode fazer uma decomposição de altos valores, né? Por isso que a gente precisou calcular os altos valores e os altos vetores. A gente pode decompor uma matriz, por exemplo, se eu tenho uma matriz M por M, e ela tem todas as colunas delas são linearmente independentes. Vamos supor esse cenário, né? Então, eu posso fazer a decomposição dessa matriz utilizando duas matrizes diferentes, né? Uma matriz diagonal, bem aqui. Nessa matriz diagonal, ela vai ter os altos valores na diagonal dela. E a matriz U, bem aqui, na coluna dela, vai estar os meus autovetores. Então, a gente consegue fazer isso bem aqui, uma decomposição dessa matriz em autovetores e autovalores. E isso faz com que a gente consiga diagonalizar essa matriz, né, nesse cenário. A gente pode, por exemplo, multiplicar a minha matriz A pelo meu U inverso, né? E depois multiplicar ela de novo no receptor pelo meu U. E isso vai acabar que a gente vai conseguir obter apenas a minha matriz D no final, né? A gente vai mostrar depois, futuramente, como é que isso obtém, né? E é isso que faz com que a gente consiga transmitir em cada um desses autovalores, vai ser como se fosse um canal independente. Para poder fazer a transmissão do meu string de forma independente, né? Nesse caso, se essa matriz for... outro exemplo, no caso que a minha matriz A é simétrica, ou seja, ela é igual ao hermitiano dela. Tem alguns conceitos, né, que não sei se vocês vão lembrar, mas nesse caso, vem tudo de álgebra linear. Por isso que a gente fala que nessa parte de Mayon tem bastante matemática, né? Que são coisas que a gente viu em álgebra linear, de decomposição de autovalores, decomposição de autovetores. Nesse caso, quando o A é simétrico, a inversa da minha matriz unitária, ela vai dar igual ao hermitiano da minha matriz. Vocês sabem exatamente o que seria o hermitiano? Ou não? Hermitiano não é o conjugado transposto? É isso mesmo. No caso, o hermitiano seria o conjugado transposto. Já que a minha inversa da minha matriz ela é igual ao meu hermitiano dela, né? O hermitiano. Então, eu posso decompor essa minha matriz A como sendo U, D, aí o U hermitiano, né? É a mesma coisa, já que o meu A ela é simétrico, né? A gente tem essa propriedade bem aqui. Aí, no caso, ela já vai ser diagonalizada dessa forma, né? Eu posso multiplicar pela esquerda pelo U hermitiano,
Aí, o hermitiano vezes U bem aqui, a gente vai ter essa propriedade bem aqui, já que eu estou com uma matriz unitária. A gente vai ter uma identidade. Por isso que a gente consegue diagonalizar. A gente está multiplicando o meu U hermitiano por esse U, a gente obtém essa identidade. E depois eu estou pegando ou seja, está sobrando somente o meu D bem aqui, né? E por esse lado eu estou multiplicando pelo meu U vezes o meu... nesse lado eu tenho meu U hermitiano vezes o meu U. Não sei se vocês estão enxergando bem aqui. E nesse caso, de novo, dá uma matriz identidade. E só o que sobra no final é a minha D, que seria, é por isso que a gente chama de diagonalização da minha matriz. E a D é basicamente onde estão meus autovalores, né? Estou tentando passar o mouse, não sei se vocês estão enxergando bem aqui. Pode falar, professor. Professor João? Não, aqui eu não estou vendo. Ah, tá. Ficou um pouco baixo a sua voz, mas eu entendi, você não estava vendo antes, né? Mas é basicamente isso. Eu estou... Não, eu estou vendo o teu comentário, mas não estou vendo o mouse. Então, aí fica um pouco esse lado aqui. É porque, no caso, a pessoa tem que substituir esse termo bem aqui no lugar do A. Eu estou vendo aqui. Aí fica... Consegue usar o computador laser? Oi? Consegue usar o... Laser. Apontar laser. Ah, tá aqui. No caso, a gente substitui esse valor bem aqui, dentro do meu A. Então, fica o hermitiano com U da identidade. Aí, desse lado bem aqui, tem... Então, sobra bem aqui só a identidade, né? E aqui eu tenho o D, e depois fica o hermitiano vezes U de novo. Que aí é esse outro cenário bem aqui, que dá de novo a identidade. Sobra somente a minha matriz D, né? Então, em cada um dessa matriz, eu vou ter os meus autovalores, né? E esses meus autovalores que vão ser o meu canal em si, né? É como se eles estivessem sumarizando o meu ganho de canal. Então, esse processo de diagonalizar essa matriz, que é o pré-processamento, um dos pré-processamentos que podem ser realizados. Por exemplo, eu posso, antes de eu transmitir, fazer isso, enviar meus dados e multiplicar pelo meu U hermitiano, e no receptor eu vou multiplicar apenas pelo meu U, né? Minha matriz unitária que eu obtive dessa decomposição. Isso é um método conhecido como Eigenbinform, né? Binform, não sei traduzir, mas é Eigenbinform. É basicamente isso que ele faz, né? Mas nesse caso, como a gente estava mostrando aqui nessa equação, para fazer essa decomposição Eigendecomposition, né? Eigenvalue decomposition, essa matriz A ela tem que ser quadrada. Isso também não seria muito o caso, né? Então, a gente pode fazer... Ah, tá. Antes de mostrar... Depois eu falo dessa parte, né? Só como faz isso no MATLAB, para a gente manter a consistência, né? Como a gente obtém essa decomposição de autovalores no MATLAB? A gente tem que notar que a matriz que eu quero fazer a decomposição, ela tem que ser quadrada, né? E a gente tem apenas um comando, a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue, por exemplo, fazer aquele mesmo cenário que eu mostrei anteriormente, né? Que eu estava com menos 1, 0,9, aí na parte de baixo vem aqui 1 e 1. Eu posso fazer esse comando no MATLAB Eigen. Ele vai dar a minha matriz diagonal, onde nessa matriz diagonal eu vou ter cada um dos meus autovalores, e aqui eu vou ter a minha matriz U, e ali a minha outra matriz U hermitiana, né? O inverso dela também. Pode ser visto assim. E, no caso, a gente decompõe essa matriz e a gente pode recuperar ela fazendo esse processo, né? Bem aqui. Fazendo isso aqui no MATLAB, né? A gente obtém os mesmos autovalores que a gente calculou anteriormente, já que a gente está na matriz diagonal, né? Que a gente tem os autovalores nela, está menos 0,64 e 1,55 em cada um elemento dessa diagonal, né? Foi o mesmo valor que a gente obteve no nosso exemplo bem aqui. Ele já faz isso, já calcula, o MATLAB já dá o nosso resultado. Mas isso é um exemplo onde o número de antenas no transmissor é igual ao número de antenas no receptor, e a gente pode fazer o Eigendecomposition, né?
Mas a gente pode ter cenários em que o número de antenas no transmissor e no receptor são diferentes. Nesse caso, qual vai ser a decomposição que a gente vai fazer? Vai ser uma singular value decomposition. Já é decomposição dos valores singulares. Que aí ela já vai servir para quando a nossa matriz, né, de canal, ela já tem número de antenas transmissora M e número de antenas receptoras K. E a gente vai fatorar utilizando essa nova decomposição. A minha matriz G, ela vai ter uma matriz U, esse delta bem aqui, que é uma matriz diagonal, e esse V também é uma matriz unitária contendo os valores. Mas o que acontece nesse cenário, né? A gente vai, esses autovalores e esses autovetores, por exemplo, eles são determinados de acordo com essa matriz bem aqui. Eu tenho o meu G, ele não é quadrado, mas se eu fizer G vezes o hermitiano de G, eu vou ter uma matriz quadrada M por M, bem aqui. Então, a minha matriz U, bem aqui, ela vai conter os meus vetores, os meus autovetores dessa matriz bem aqui, dessa matriz hermitiana, né, que a gente chama. E já a minha matriz V, bem aqui, ela já vai ser uma matriz unitária novamente, mas ela já vai ter dessa outra forma, bem aqui. Aqui era G hermitiano, e aqui já é G hermitiano G. Aí eu vou poder ter essa minha matriz V bem aqui, e ela já vai ser K por K, né? Que é o número de antenas no receptor. E na minha matriz delta, bem aqui, é onde eu vou ter uma matriz diagonal, M por K, que é o número de antenas no transmissor e o número de antenas no receptor, em que ela vai ter, na diagonal dela, ela vai ter os altos valores que são não zero, né? Nesse caso, bem aqui, ela vai ter o meu alto valor 1 ao quadrado, o meu alto valor 2 ao quadrado, e até o meu alto valor final, que é o número, que é o mínimo entre antenas no caso, bem aqui, ela é o mínimo entre o número de antenas do receptor e do transmissor, porque isso aqui depende do meu rank da minha matriz, né? E o rank, ela é no máximo o mínimo entre eles, né? O mínimo entre as duas antenas. E é isso que vai estar nessa diagonal, vai estar todos os meus altos valores. E nesse caso, uma matriz diagonal, no caso, ela vai ter na verdade, ela vai ter na diagonal cada um desses valores, mas os altos valores dessa matriz são esses valores que estão na diagonal ao quadrado, né? Que são iguais nesses dois cenários bem aqui. Os autovalores dessa matriz é igual aos autovalores dessa matriz. E com isso a gente consegue fazer o mesmo cenário que a gente mostrou anteriormente, né? Onde a gente estava uma matriz que era M por M, né? Quadrada. Nesse caso, a gente consegue generalizar para qualquer tipo de matriz, né? Uma matriz que tem M por K, por exemplo. No caso, ela vai ficar a minha matriz U, uma matriz diagonal, e outra matriz, uma matriz unitária, uma matriz diagonal contendo os altos vetores, que uma matriz unitária novamente, hermitiana. E como é que a gente vai fazer a transmissão nesse sistema, né? A multiplexação? A gente pode lembrar, vai fazer uma anotação bem aqui de multiplexação, né? Os sinais transmitidos, elas vão ser no mínimo, vamos considerar o full rank, né? Eu estou considerando que K é menor que M. K é o menor usuário, é o menor número de antenas. Então, eu vou considerar que a gente só vai poder transmitir no máximo K string, né? Seria, já que é o meu rank do meu sistema, né? Então, o meu sinal transmitido vai ser isso. Eu vou poder utilizar strings diferentes. E em cada um desses sistemas, eu vou estar multiplicando por um ganho de canal entre o número da minha antena transmissora e da minha antena receptora. Eu vou estar com M antenas transmissoras bem aqui. Então, eu vou pegar o meu X1, vai ser transmitido pelo meu ganho de canal da antena 1. O meu X2 vai ser enviado na minha antena bem aqui, transmissora M, né? E recebido na minha... Tem que ver se o M é transmissoras ou receptoras. Acho que é... No caso, o meu ganho de canal G é o ganho de canal entre a antena K e a antena M, né? E a gente pode botar isso em uma notação de vetor, né? O sinal M é o número na antena receptora, né? E K é na antena transmissora.
Então, bem aqui na minha antena transmissora 1, ela vai ser recebida por N antenas diferentes no meu receptor, né? E eu vou poder transmitir entre K com K antenas, né? Se eu quiser observar para uma única antena receptora, M, o meu sinal Y de M vai ser o meu número de sinais transmitidos por todas essas antenas K, né? Eu vou poder somar o ganho de canal entre a minha antena MK vezes o meu sinal transmitido nessa antenazinha K, né? E aqui eu vou adicionar em cada antena receptora, eu vou adicionar um ruído, né? Então, esse é o sinal recebido quando a gente tem um transmitido por um sinal que tem K antenas transmissoras e M antenas receptoras, né? Não sei se ficou alguma dúvida aqui. Não? Então, essa mesma equação é da anterior, né? Bem aqui. A gente tem o meu sinal recebido. M vai ser a somatória do meu ganho de canal entre cada antena e aqui o meu sinal transmitido entre cada antena, né? A gente pode botar essa mesma equação em forma matricial, como a gente fez anteriormente, né? A gente tem M antenas transmissoras, né? Então, a gente vai ter esse cenário bem aqui na antena receptora, uma antena receptora, né? Esse cenário aqui na antena receptora 1 até a minha antena receptora M. A gente vai ter esse cenário, esse canal Y bem aqui. E em cada uma dessas antenas M, a gente vai estar esse ganho de canal bem aqui, né? G da antena receptora 1 vai ser G de 1K vezes o meu sinal transmitido na antena K. Aí soma de todas as antenas transmissoras. Até a minha última antena receptora M. A gente vai poder somar o nosso sinal transmitido até transmitindo em cada uma dessas antenas transmissoras K, né? E o meu ruído ele vai depender do meu número de antenas no meu receptor, que vai do 1 até o N. Então, a gente vai ter esse vetor bem aqui, N, onde contém o meu sinal, o meu ruído, e o sinal transmitido em cada uma da minha antena transmissora está nesse meu vetor X. E aqui a gente obtém uma matriz de canal que descreve o ganho de canal entre cada antena transmissora e cada antena receptora na minha matriz G. De forma simplificada, né, essa matriz, esse meu sinal recebido, ele fica Y, é igual à minha matriz de canal G, vezes o meu vetor de canal transmitido X, mais um vetor de ruído N. E a gente pode fazer o processamento, né? O processamento que a gente vai fazer é parecido com o que a gente falou antes, né? A gente vai pegar a minha matriz de canal G, bem aqui, que tem M linhas e K colunas, e vai fazer a nossa decomposição dessa matriz G em U lambda e V, né? U delta V. E vai fazer o pré-processamento, né? Pré-processamento seria no meu vetor transmitido X, ele vai ser V vezes o meu sinal transmitido que eu quero que é o meu símbolo de verdade, né? E o pós-processamento, né? Quando a gente faz na recepção, o meu sinal Y, né? Ele vai ser o meu sinal Y, eu vou receber esse sinal Y bem aqui, né? Mas ele vai ser multiplicado pela minha matriz U hermitiana. No caso, a gente está com esse esquema nessa equação bem aqui, né? Eu estou transmitindo o meu X-til, que é onde contém os meus strings, né? Vou estar multiplicando pelo meu V e eu vou enviar X por esse canal, G. E eu vou adicionar um vetor de ruído em cada uma dessas minhas antenas e vou receber Y. No meu receptor, eu recebo esse Y e eu vou multiplicar pelo meu U hermitiano e vou ter o meu Y-til. O que vai acontecer quando a gente faz esse pré-processamento e esse pós-processamento bem aqui, né? A gente pode substituir meu cenário U-til bem aqui, como sendo bem aqui o U hermitiano, né? Vezes o meu Y que foi recebido, que a gente já botou nessa equação bem aqui, né? E pode substituir bem aqui o meu cenário X, como eu falei que eu transmiti V e X-til, a gente pode substituir por esse valor. E a minha matriz G, ela é decomposta como U delta V. E a gente obtém esse cenário bem aqui.
O hermitiano com U, como a gente já falou anteriormente, vai dar identidade. E hermitiano V também dá identidade. Ou seja, a gente fica apenas com a nossa matriz onde tem os meus altos valores, né? Isso que a gente obtém depois de fazer esse processamento. E a gente obtém um ruído rotacionado, já que a gente está multiplicando bem aqui, mas não faz diferença na potência dele, né? Continua com uma potência N0, que foi a mesma que foi transmitida. Então, o meu sinal, depois do processamento, ele fica esse valor. Deixa eu só ver que horas são, para eu não esquecer, né? Já está quase para acabar a aula. Esse é a forma de diagonalizar, né, para obter a transmissão de múltiplos strings no meu cenário de multiplexação, né? A gente vai obter um sinal recebido YTIL, que vai ser, no caso, o meu sinal transmitido em cada um desses altos valores que está nessa minha matriz diagonal delta, né? Acho que é delta que fala, né? É delta? Eu estou falando toda vez, eu estou mudando o nome dessa matriz. Alguém confirma aí, André? É delta? É delta. Estava esquecendo. Então, no caso, a gente vai denotar como S sendo o número de valores singulares, né? Os singulares da minha matriz G. E que, no caso, ela vai ser até... no caso, o sinal que vai ser transmitido nessa matriz vai depender do número do meu rank, né? Que seria o número de alto valores dessa matriz. O meu sinal recebido bem aqui, ele vai ficar o meu alto vetor S, né? K, vezes o meu sinal transmitido X de K em cada antena, mais o meu ruído que eu recebi N de K, né? Isso se eu tiver até os meus canais úteis, né? Que é onde eu estou com cada um desses altos valores, né? E a partir disso, o meu alto vetor ele vai ser 0, né? Então, nessa parte aqui, os canais já não são mais úteis. O ideal é que o meu rank seja igual a K, né? Que aí eu não vou ter nenhum canal que não é útil, né? Então, é mais ou menos isso que fica o nosso sistema. Eu acho que por hoje, acho que dá para terminar, porque eu vou mostrar como é que fica a capacidade. Eu acho que não vai precisar falar de alguns outros novos conceitos, né? Talvez dê para terminar a aula nessa parte, para finalizar como determinar a capacidade desse sistema, né? Vou parar a gravação, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Deixa eu ver quantas unidades faltam. Está quase para acabar. Acho que na próxima aula termina rápido para poder mostrar sobre beamforming. Onde é que para a gravação?